hoje não mudou nada. Do mesmo jeito que eles adoravam a ídolos no Velho Testamento, hoje também estão adorando. Da mesma forma. A palavra serve do mesmo jeito. Vamos lá, Apocalipse 9, 20. Apocalipse 9, 20. Amém? Aqui Deus está falando de que o homem sabe. O homem sabe que ele não deve criar imagem nem adorar imagem. Olha só. Aqui o homem sabe que ele não deve fazer imagem. O homem sabe que ele não deve adorar imagem. Ele tem que se arrepender disso. Os outros homens que não foram mortos com essas pragas não se arrependeram das más obras de suas mãos, nem deixaram de adorar aos demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Aleluia! Pastor, presta atenção o que falou aqui. Olha só, presta atenção, a hora que chegar eu vou dar ênfase. Os outros homens que não foram mortos com essas pragas não se arrependeram das más obras das suas mãos, nem deixaram de adorar aos demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Não deixaram de adorar ídolos, adorar demônios. Quem está por trás dos ídolos? Demônios. Está escrito aí em Apocalipse. Não tem para onde correr. Não, pastor, mas é só barro, é só pedra. Sim, é só ouro, prata, barro, pedra, madeira. Os demônios se aproveitam disso para roubar a adoração do ser humano. Quando tem uma imagem de escultura, um demônio vai. O demônio consegue estar naquela imagem? Sim. É uma matéria espiritual, uma alma. É como se fosse uma alma, ela entra naquela estátua e fica lá. E quantos milhões de pessoas não vai lá e se prostram diante da imagem? Estão se prostrando diante de uma entidade demoníaca. E quem está lá dentro da imagem? O Deus verdadeiro? Não. Demônios. Mostra para mim dentro da Bíblia, pastor. Apocalipse 9, verso 20. Dentro da Bíblia, que é demônios, dentro de imagens de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, não podem ouvir, nem andar. Né? Parou aqui, mas nem falar também, né? Não colocaram aí. Lá no 115, Salmo fala completo. Terrível. São demônios nas imagens, entidades. Elas se aproveitam das imagens. Quem já viu que tem pessoas que colocam oferendas para as imagens? Cafezinho, cigarrinho, pinguinha, e vai pondo lá oferendas para... Aonde que os demônios recebem oferendas? No candomblé, na macumba, na feitiçaria. Mas imagem de escultura também tem gente que gosta de colocar, né? Oferendas. Isso aí é demônios. Os demônios gostam disso. Os demônios se sentem alguém. Já não tem mais chance de entrar no céu. Eles gostam disso. Para eles é coisa boa estar recebendo oferenda de pessoas se reverenciando a demônios. Que coisa, né? Não precisava disso, né? Pessoas não precisam se humilhar para demônios, não. O ser humano não precisa se humilhar perante demônios. Nós temos um Deus. Ele não vai dizer: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. Onde eu li Levíticos 9,14. Não se voltem para essas imagens, para esses demônios. Mas as pessoas estão enganadas, pastor. Sim, por isso que tem que ser pregado. Estão enganados. Você não vai ser enganado, porque você tem um pastor que fala. Amém? Mesmo se você um dia, qualquer coisa acontecer, você fala: eu já sei o que é isso.
E você vai poder também falar para alguém. Às vezes você vai ter oportunidade de falar para alguém isso. O pastor me falou, me ensinou que é demônio nas imagens. Lá ele me provou na Bíblia, lá em Apocalipse 9, no verso 20. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar. 1 Coríntios 10. Todos acharam? Então vamos ler. Verso 7. 1 Coríntios 10, 7. Não sejais idólatras, como alguns deles, segundo está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para jogar. Amém? Olha só, Paulo estava tratando com a igreja de Corinto. Ele vai falar para a igreja de Corinto: não sejais idólatra, como alguns deles são. Tinham muitos idólatras lá. Então Paulo estava falando: não seja idólatra, como aqueles que são idólatras. Lá em Corinto tinha idólatras. Então Paulo falou: não seja idólatra, como aí tem muitos que são. Se tem os que são, você não vai ter de exemplos que são. Mas Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não vai imitar os idólatras, adorar a imagem, né? Não vai adorar a imagem. Não sejais idólatra como alguns deles. Segundo está escrito: o povo assentou a comer, a beber, a jogar, né? Verso 8: nem forniquemos como alguns deles fornicam, e caíram num só dia 23.000. Irmãos, é o que esse povo faz: fornicar, beber, matar, roubar, prostituir, fazer tudo errado. Vamos tirar aí 9 dias do ano para andar certinho, para fazer uma novena, e o resto do ano a gente faz tudo errado. Vamos aproveitar os 9 dias só, e o resto do ano fornicando, jogando, irmãos. Tem muitos jogos de azar que a gente não pode jogar. Olha só, verso 14 agora. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Está continuando. Portanto, meus amados, Paulo está chamando os irmãos. Meus amados, meus irmãos, igreja, foge da idolatria. Não sejam idólatras. Foge. O que é fugir? Fugir é sair de perto, é ir para longe. Não passa perto, foge. Quando você vê um leão, um urso, foge dele, vai te matar. Mas Davi não, né? Davi enfrenta. Mas vamos supor que você vê alguém, você vê o perigo. Quando você vê o perigo, foge, tem que fugir, né? Então foge da idolatria, né? Tem que fugir, irmãos. Tem que passar longe, dá a volta no quarteirão. Dá, se precisar, dá. Foge dela. Amém? Agora, para a gente encerrar os versos finais, 1 Coríntios 10, 18 até o 21, para a gente encerrar. Eu vou ler do 18 ao 21 para a gente encerrar. É aí mesmo, 1 Coríntios 10, 18, o 19, o 20 e o 21. Vou ler. Considerai a Israel, segundo a carne, os que comem dos sacrifícios, não são porventuras participantes do altar? 19. Que direi, pois, que o ídolo é qualquer coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? 20. Antes digo que aquilo que os gentios sacrificam-no aos demônios e não a Deus. Olha só, vou ler até de novo. Verso 20. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que aquilo que os gentios sacrificam-no aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 21. Não podeis beber do cálice do Senhor
e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Aonde está a mesa dos demônios? Festas idólatras. É aonde está posta a mesa dos demônios. É Bíblia, irmão. É pura. Pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Eu nunca vi isso na minha Bíblia. Por isso que tem um pastor para mostrar para você. Marca aí, anota que festas de idolatria são oferecidos sacrifícios. Tudo ali é para demônios e não para Deus. Coríntios, está escrito aí, 1 Coríntios capítulo 10. Pastor, é muito forte. Eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Irmãos, e tem. A Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo que o crente precisa. A Bíblia tem tudo que o mundo precisa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá. 1 Coríntios 10, 18. Considerai Israel, segundo a carne. Os que comem do sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Aqueles que estão comendo lá agora um lanche, um cachorro quente, não são participantes do altar? De qual altar? O altar de Deus é a Santa Ceia. Tudo que tiver lá é altar dos demônios. Sacrifício de altar de Deus. Nós acabamos de tomar ceia, domingo. Aquele é o altar do Senhor. Aquele é o altar do Senhor. Dentro da igreja, comunhão. O sangue, aleluia, e o pão. Amém? A carne de Cristo. Aquele é o altar de Deus, a Santa Ceia, comunhão. Mas tudo aquilo que está nessas festas, aquele que participa, olha só, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? 19. Que direi, pois, que o ídolo é qualquer coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ah, pastor, eu vou lá, mas eu não vou na missa. Que direi que o ídolo é qualquer coisa lá? Não é qualquer coisa o ídolo lá. Lá o ídolo é o mais importante. Vocês vão dizer que o ídolo lá é qualquer coisa? Não é, para eles lá o ídolo é o mais importante. É uma pergunta. Alguém pode dizer que o ídolo lá não é importante? Não, é o mais importante. Tanto é que eles estão lá, porque tem um nome da festa, do ídolo. Então é importante o ídolo lá. Então quem está participando lá, está participando também de tudo que envolve aquilo. De tudo que envolve aquilo. É que às vezes a gente não lê a Bíblia. Viu, Ricardo? Mas quem participa lá, participa de tudo que envolve. É o parque. É tudo. É os carrinhos de comes e bebes. É tudo participante. O que é mais importante lá? É o ídolo, mas não pode ir lá. Ah, mas eu não estou indo lá por causa do ídolo. Mas o ídolo que é o importante lá. Olha só o que Paulo está dizendo. Mas por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque esse mesmo sistema de festa aí, já existia as festas antigas para ídolos. Talvez não seja idêntica, mas existia festas que as pessoas iam lá, adoravam a ídolo. E lá tinha o quê? Sempre teve comes e bebes. Sempre teve esse tipo de coisa. Então são mesa postada para demônios. Olha só. Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, né? A pessoa vai falar, não estou aqui por causa da imagem. A pessoa, né? Não, o ídolo para mim não é nada. Olha só. Eu não estou aqui por causa do ídolo. O ídolo para mim não é nada. Eu vim aqui só na festa. Está participando da mesma forma. É incrível, irmãos. Não tem como escapar. Está participando da mesma forma. Então não deve ir, pastor. Não deve ir. Tá? Se ninguém nunca te falou, vai servir para os anos aí para frente. Não deve ir nem no parque. Não. Tinha um conceito, né? Tem igrejas que falam que, não, no parque pode, tal. Mas se eles pegarem esse versículo aqui, que às vezes eles não achou esse versículo na Bíblia ainda. É só caçar que tem. Então não pode, não pode. Não pode, de forma alguma. Meu Deus. 20.
Antes digo que aquilo que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Tudo que fazer para ídolo, para imagem, é para demônio, não é para Deus. Não é. 1 Coríntios 10, 20. Antes eu digo que aquilo que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com o demônio. Paulo está ensinando a igreja: eu não quero que vocês sejam participantes com demônios. Eu não quero que vocês participem dessas festas pagãs. Paulo ensinando aqui a igreja em Corinto, porque lá tinha festas pagãs na época. Sempre teve, sempre vai termos. Isso é antigo, essas festas, e tem e sempre vai ter, porque fazem parte de uma outra religião. Eles estão errados de estar lá, pastor, festejando? Não, eles não estão errados de estar lá festejando. Ali é uma festa católica, eles estão lá. Eles não sabem, eles acham que é para Deus, que não é para demônio. Amém. Mas o crente deveria saber e não ir. O crente que deveria saber e não ir. Eles lá estão enganados. Amém. Mas nós temos que ensinar a verdade aqui. Não posso sair da Bíblia, estou dentro da palavra. Vamos encerrar, o último verso, 21. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Acabamos de tomar a Santa Ceia domingo. Aí hoje nós lá na festa tomamos do cálice do Senhor, e se nós estivéssemos lá hoje, estaremos tomando dos dois cálices, da Santa Ceia domingo e dos demônios hoje. Você não pode participar do cálice do Senhor e depois do cálice do demônio. Você tem que ser somente de Deus. Vou continuar. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor, Santa Ceia, e da mesa dos demônios. Você não pode. O crente que participa na igreja da mesa do Senhor não pode participar da mesa dos demônios, de idolatria. Está escrito aí? Eu estou inventando moda aqui? Eu acho que não, é Bíblia. É Bíblia. Tem quantos milhões de Bíblia no mundo? Essa palavra está em todas as Bíblias. Amém? Fica de pé. Hoje nós aprendemos que não devemos participar dessas coisas. É triste quem participou, viu, irmãos? Crente, tá? É triste o crente que participou. O católico não, ele deve estar lá mesmo, é a festa dele, é para eles. Ele está certo, é festa católica. Mas o crente participar está errado. O crente desviar está errado. O crente que está na congregação, ele vai, depois ele, agora acabou a festa, termina hoje. Agora ele volta com a cara lambida para dentro da igreja, como se nada tivesse acontecido, Mas Deus não viu. Deus não vê nada. Será que Deus não vê nada? Será que Deus é cego, irmãos? Não. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Eu vou te falar mais. Deus já até sabia. Deus já até sabia antes dele ir. A festa de 2020 nem começou. E Deus já sabe quem vai estar lá o ano que vem. Pode ser eu e pode ser você. Misericórdia, né? Depois de uma palavra dessa, se alguém de nós aqui em 2020 estiver lá, lembra da Bíblia, né? Lembra, lembra. Aí depois morre e vai querer pedir misericórdia depois da morte. Não pode. Tem que pedir misericórdia enquanto está vivo. Depois que morreu, acabou. Tem que pedir perdão hoje. Pastor, eu fui. Então tem que pedir perdão hoje. Se você já foi aí, pede perdão. Para que agora para frente você não venha mais. Para que você não morra com esses pecados debaixo do tapete. Escondido, porque está escondido de homens, não está escondido de Deus. Então vamos orar. Vamos pedir perdão para Deus das vezes que participamos.